Não fui criado pelo meu pai, mas fui Tá. reconhecido em certidão de nascimento. Mas nem eu conheço pessoalmente. Quero Sim. tirar o nome do meu pai da minha certidão. Tem como? Bom, o judiciário, ele só vai acabar aceitando você tirar o nome do seu pai biológico se você tiver uma substituição. Você não vai entrar com processo para retirar o nome do seu pai biológico se você não tiver um pai socioafetivo. Se você quiser, é possível, mas acredito que você tenha essa intenção de colocar o nome de um pai socioafetivo. Isso pode ser, pode ser feito, mas judicial e através do judiciário você consegue. Muito bem. Nossa amiga Maria Oliveira aqui, um beijo pra você, minha linda. Diz que está separada de corpos há 18 anos. Ele todo mês vem e traz o valor da pensão, tá? Como é que eu faço para receber esse valor na minha conta bancária? Eu fui casada há 23 anos com ele em comunhão de bens. Então ela fez uma separação e Eles estão ele... separados, De fato. não sou divorciada, diz ela. Ah, tá. Provavelmente... Separação de corpos. Separação de corpos seria uma separação de fato, então vocês não estão separados. Judicialmente, não houve a partilha de bens e provavelmente esse pagamento que ele faz é um pagamento espontâneo, não deve haver nenhum processo, pelo que nós estamos entendendo. O que você deseja que ele pague para você numa conta corrente, é isso, Olga? É. Bom, eu acho que você pode conversar com ele e pedir para que ele faça Ela não quer o ver a cara depósito. dele, pelo jeito, né? Tipo assim, não precisa vir aqui na minha casa me trazer o dinheiro, não. Deposita já direto na minha conta. Mas, de toda forma, você pode mandar uma mensagem, mandar terceiros, alguém entrar em contato e fazer. Agora, pode ser que ele esteja instruído e não faça o depósito no banco. Por quê? Se ele faz espontaneamente, suponhamos que ele te dê mensalmente R$1.000 e ele faz isso em dinheiro. Você não vai ter como provar que este dinheiro veio através do seu ex-companheiro, seu ex-marido. Você não tem como provar. Se ele deposita, você tem uma prova. E esta prova serviria futuramente para você fazer um pedido igual ou maior no judiciário. Me parece que ele está já bem orientado a ponto de fazer esses depósitos, ou melhor, essas entregas diretamente a você. Tá certo. Moro junto, união estável, 8 anos. Temos um filho de 5 anos. Se nos separarmos, eu tenho direito à pensão e à divisão nos bens? Então, quando vocês mandarem as perguntas, se vocês puderem mandar a informação se vocês são casados, se estão em união estável, ok. Mas se estão casados, qual é o regime de bens? Assim eu consigo explicar bem direitinho. No caso da nossa amiga, ela está numa união estável, pelo que ela diz. Então, a rigor, você seria equiparada, numa separação, à comunhão parcial de bens. Desta forma, se você se separa, você terá direito à partilha de bens e, se você necessitar, também à pensão alimentícia. A rigor, seu filho terá direito à pensão alimentícia. Muito bem. Sou casado, meu pai me deixou uma casa de herança. Minha esposa tem direito? Não fala que regime é casado. Muito bem. Então, o que acontece? Numa separação, eu vou imaginar que o regime de bens seja a comunhão parcial, seja no casamento, seja na união estável. A comunhão parcial, ela é clara. Você só vai partilhar bens numa separação ou no falecimento se os bens foram adquiridos na constância da união. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Tá certo. Tá. Minha mãe já é falecida, a casa ficou no nome dela, não tem inventário. Tenho 2 filhas, irmãs solteiras, que estão morando na casa, meu pai quer colocá-las para fora. O que a gente faz? Pera um pouquinho, deixa eu entender. A mãe faleceu? Mas a casa está no nome da mãe. Bom, então, de toda forma, vocês têm que ingressar para fazer um inventário. Por quê? Porque seu pai tem direito como meiro e provavelmente talvez como herdeiro, dependendo do regime de bens, e vocês, filhos, têm direito como herdeiros. Se vocês não fizerem o inventário, o processo de inventário, seu pai pode desejar que as filhas, enfim, saiam da casa, mas você não tem força judicial para isso. Não tem força judicial. Ivone Zecker, muita pergunta. A gente falou aqui dessa questão da lei que o Bolsonaro sancionou. Sim.
E as pessoas estão perguntando o seguinte, é só para agressão física? Porque essa mulher, inclusive aqui, ela diz que sofre, é casada, comunhão de bens, sofre há 25 anos a agressão verbal. Ela não está aguentando mais. A agressão verbal, você tem a Lei Maria da Penha. Obviamente, esta lei sancionada, eu diria para você que eu ainda não tomei conhecimento da lei, então eu não saberia te dar um detalhe daquilo que ela prevê, mas ela está muito mais ligada, esta lei que foi sancionada, ela está muito mais ligada realmente a dano material, a dano corporal, estupro, uma série de questões. Vai parar no médico, vai parar no hospital. Exato. O agressor vai ter de pagar essa conta. Porque senão é o Estado que paga. É sempre o Estado que está pagando. O Estado já não está mais querendo pagar essas coisas. Tipo, você fez, você tira do seu bolso. Para atendimento no SUS, inclusive, no SUS, exatamente. Ressarcir o próprio SUS, tá? Então não é para agressão verbal. Mas deveria ser, né? Mas para verbal você tem essa possibilidade, lembra? Tem a Lei Maria da Penha, você não é obrigada a ficar aguentando tantos anos. Que isso? Você sabe que existe essa lei, você deve se encaminhar a uma delegacia de polícia ou delegacia da mulher e você denuncia. Agora, se você não denuncia, a culpa é sua. Estou separado da minha esposa e estou com a guarda das minhas 3 filhas. Mulher tem de pagar pensão também? Sim. A mulher paga a pensão, sim, se houver a necessidade por parte do ex-companheiro do ex-marido. A lei, a Constituição, diz muito claramente que homens e mulheres têm direitos exatamente iguais. Portanto, se ele necessita de pensão alimentícia e você, muitas vezes você tem emprego fixo, registrada, e ele não, ou está desempregado, ou não tem, ou é autônomo, ele pode pedir. Obviamente, sempre vai depender daquele binômio que eu comento com vocês. Necessidade de quem precisa e possibilidade de quem pode pagar. Vamos lá, doutora. Meu pai é viúvo, ele foi morar com uma outra mulher, enfim. E a gente vive as turras na justiça. Porque a mulher dele acha que quando ele falecer, terá direito à metade de tudo. Já procuramos advogados e todos dizem que não. Porém, ela briga e diz que é verdade, que ela vai ficar com a metade. Mas não é bem verdade que ela não terá direito. Se ela está e se ela comprovar que está numa união estável, a união estável ela precisa ser reconhecida. Como? Através de uma escritura de união estável, através de provas materiais, testemunhais, você prova que está numa união estável. Tendo reconhecimento, sim, ela terá direito à metade do que foi adquirido na constância da união e, se ele falecer, provavelmente também a parte particular dele. É assim que funciona. É assim que ela... Nossa, eu fico impressionada com o número de perguntas e como nós todos temos muitas dúvidas nessa área, né? Vamos lá, sou viúva, não tenho filhos. Como posso fazer para deixar os meus bens para quem eu quiser? Se você é viúva e não tem filhos, eu preciso saber também se você não tem pais vivos. Porque se você tiver pais vivos, você pode sim fazer um testamento, mas só poderá deixar 50% do seu patrimônio para quem você quiser. Os outros 50% serão dos seus pais. Entretanto, se você não tem os herdeiros necessários, que são filhos, marido, companheiro, pais vivos, ou avós, ou bisavós, você pode sim fazer um testamento e deixar a totalidade do seu patrimônio para quem você quiser. Sou casada em comunhão parcial de bens, tenho uma filha de um outro homem. Quando eu morrer, se eu morrer primeiro, diz ela, minha filha terá direito à herança? Bom, é bom que você saiba que a sua filha sempre será e é a sua herdeira, diria eu, a princípio, universal. Se você não tivesse ou não tem companheiro ou marido, é ela quem receberá absolutamente tudo. Se você tiver companheiro ou marido e você falecer primeiro, o seu marido, seu companheiro, receberá uma parte concorrendo com sua filha. Sua filha, evidentemente, receberá a herança sempre. Muito bem.
Faz 8 anos que o meu companheiro foi embora. O terreno está no nome dele. Eu posso perder a casa? Bom, se o terreno, a casa está em nome dele, ele foi embora, é estranho. O que acontece? Hoje você tem uma legislação de uso capião que você pode fazer no cartório extrajudicialmente e você terá que provar que você mora lá, que você vive, fazer um pequeno processo para demonstrar que o proprietário do imóvel já não existe mais, ele não está mais, ele não dá conta. Ele não está quem paga as contas, IPTU, etc. É você. Com esses documentos, você pode se habilitar e obter a propriedade para você através de uma ação de uso capião. Nossa, muita pergunta, dá uma tristeza muito grande, muita Dá, violência, dá. né? Ah, bom. Muita violência, Entre viu, outras gente? coisas, né, Olga? Ela diz que a mãe é casada, em comunhão de bens, os pais já são casados há mais de 20 anos, tem um filho, inclusive, com 13 anos. O pai a maltrata muito a mãe. E diz que se ela for embora, ela vai perder tudo. E o garoto de 13 anos não vai com ela. É uma filha aqui desesperada pedindo a sua ajuda. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu gostaria que isso ficasse muito claro. Por favor, tomem muito cuidado com esse tipo de ameaças. Essas ameaças são normalmente da boca para fora. Evidentemente, eu entendo e eu sei que existe uma violência que às vezes é física, muitas vezes é moral, e isso faz com que você se retraia. Mas você tem todo o direito de ser você mesma. Dirija-se a uma delegacia da mulher, procure os seus direitos, não deixe a coisa piorar, porque vai ser muito pior para você e para o seu filho. E mais, não é verdade que se você sair de casa, primeiro que você não levaria seu filho. Esqueça, você tem direito, o imóvel, o que for, também é seu. Cuidado com essas ameaças. Cachorro que ladra não morde, tá? Olha que eu tenho medo, hein? Cachorro que ladra, olha, Ivone Zeg pode morder sim. Olha só, tem muita coisa de herança também, né? Tem, né? Tem como eu não deixar a herança à minha filha? Só tenho ela e eu não gostaria de repassar em vida isso pra ela. Olha, eu já disse isso a vocês. Os filhos sempre são herdeiros necessários, portanto, obrigatórios. Sabe o que isso significa? Que, a não ser que a sua filha, neste caso, tenha atentado contra a sua vida ou contra algum parente próximo, seu companheiro, algum outro filho, enfim, se ela não fez nada disso, atentou contra a vida, vou repetir, alguma coisa muito grave, você não vai poder deserdá-la. Para deserdar então não alguém. adianta, filho tem direito a 50% e acabou, eu queira ou não queira. 50, às vezes 100. Sim, mas no caso... No caso, se ela tem companheiro, 50, a depender do Então, regime de bens. independente de eu querer ou não querer. Independente de você querer ou não querer. Ah, não quero deixar herança para minha filha, como é o Mas- caso aqui. Não vai ter jeito, vai Só ficar. que você pode sempre se utilizar do testamento, porque você não precisa deixar 100% ou 50%. Os 50 são obrigatórios, não 100%. E os outros 50 você pode deixar Mas para você 50 é quiser. obrigatório. Com certeza. Então não adianta, tá, minha amiga? Não vai adiantar. Mas você entendeu que, Sim. na verdade, você precisa entender que ou ela tentou contra a sua vida de alguém, ou senão, é muito difícil, não Tá tem muito o certo. que fazer. Sou casada há 25 anos, não trabalho fora porque meu marido nunca deixou. Ele tem vários terrenos para receber de herança, está construindo, inclusive. Eu gostaria de saber, se ele vir a falecer, se eu tenho direito aos bens dele. Tenho um filho com 22 anos, como é que fica? Então, como esses bens são de herança, então, não são dele. Se ele vier a falecer e esses bens não vierem para o nome dele, através de um inventário dos pais, de quem quer que seja, você não vai ter direito. Se esses bens estiverem já em nome dele e vocês vierem a se separar, ou ele vier a falecer, você sim terá direito, sempre dependendo do regime de bens. A Kelly, não é Kelly, é Kerly. Beijo, Kerly. Kerly. Meu companheiro está separado há 2 anos da ex-esposa. Separação de corpos. Ela não quer dar o divórcio para ele, porque ele quer casar comigo.
o que é que a gente faz? Olha, deixa eu contar uma coisa para você, Kelly, e para nossos ouvintes. Não existe mais em direito, ela não quer me dar o divórcio. Esta frase, crianças, por favor, esqueçam. Não existe mais? Não existe mais esta colocação, ela não quer me dar o divórcio. Se você desejar o divórcio, ou ele realmente desejar o divórcio, ele constitui um advogado, ingressa no judiciário e ele obterá em 24 horas. Se ele não tem, é porque ele está tranquilo e sossegado. Presta atenção. Tá? Então eu queira ou não queira dar o divórcio, Sabe por quê? vai sair Olga, de qualquer jeito. Sabe por quê? Nós temos hoje uma modificação da Constituição, que é a PEC 66. O que acontece? Esta possibilidade é a possibilidade de você ingressar com divórcio direto. Você hoje não precisa mais ter, num primeiro momento, a quiescência ou o ok do outro lado. Bom, eu não vou te dar o divórcio, então nós não fazemos mais nada. Você ingressa com a ação, o outro será chamado e se ele não quiser, o juiz ele pode dar de ofício, ou melhor, ele entendeu que há possibilidade de divórcio e ele dá. Obviamente, não vai se discutir neste momento pensão alimentícia, partilha de bens, mas o divórcio provavelmente você consegue. Muito bem. Tá? No Instagram, @Ivone Zeger. Escreve Zeger e fala Zeger. Tá bom? Ninguém esquece. Ninguém esquece Ninguém isso, esquece. né? Beijo, meu amor. Muito obrigada. Obrigada Boa a tarde. você. Boa tarde a você. Até a próxima. E a todos. Obrigada. Perdão você que eu não respondi a tua pergunta aí, mas é realmente muita pergunta, viu?